Yasmin Costa já aparece aqui com a gente. Yasmin, muito bom dia para você. Quinta-feira, quase sexta, né? Quase sexta, mas a gente segue aqui firme porque tem notícia, né, Murilo? Tem notícia. E essa notícia que a gente acabou de trazer aqui por meio do boletim da Sônia Guerreiro é uma notícia que realmente impacta porque os jogos de azar estão proibidos no Brasil desde os anos 40, né, Yasmin? Então é uma mudança de rota. A gente tem ali os empresários, né, que do setor, por exemplo, que abriria resorts, né, com bingos e com outros tipos aí de jogos, com lobby bastante forte no Congresso. E, portanto, tivemos a aprovação desse primeiro passo na CCJ do Senado. O ano passado, para a gente relembrar, né? O ano passado não, em 2022, estou perdido aqui do tempo, mas em 2022 a Câmara aprovou esse projeto. E era um projeto que estava parado na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, desde 1991, ou seja, esse ano, 33 anos que o projeto está em tramitação no Congresso. Nunca foi até o final, até esse momento, porque sempre há uma grande divergência. E agora a gente consegue perceber também que não há uma unanimidade. Foram 12 votos favoráveis, 14 votos favoráveis, 12 contrários. Conversei ontem rapidamente com alguns parlamentares assim que a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Alguns senadores disseram o seguinte, que houve uma manobra ali para mudar parlamentares, alguns que já tinham se manifestado de forma contrária à possibilidade de aprovação desses jogos de azar, da liberação desses jogos de azar, foram retirados da comissão e colocados outros nomes que seriam mais favoráveis, e aí conseguiu-se esse voto favorável como um todo para o projeto, que traz ali a admissibilidade. Primeiro passo, CCJ dizendo que está tudo ok, conforme os parâmetros constitucionais e legais no Brasil, e pode seguir o projeto. E aí, o que o senador Irajá, que é o relator desse projeto, ele disse? Ele disse o seguinte, logo depois e até na hora de defender ali o projeto dele, que esse projeto pode, entre outras coisas, gerar cerca ali de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, e pode chegar o projeto com a arrecadação ali que vai ser criada, pode criar algo em torno de 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Qual que é a ideia da proposta? A ideia da proposta é que esses recursos sejam divididos para a União, estados e municípios, através da criação, separei aqui, fui lá no texto para olhar, e são 2 taxas que vão ser criadas para essas entidades que vão operar os jogos e as apostas, melhor dizendo. Vai ser uma taxa de fiscalização de jogos e apostas, que vai ser uma sigla ali, TAFIJA, que vai ser recolhida pelo Tesouro, o órgão ligado ali à Receita, ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, melhor dizendo. E a outra contribuição é uma contribuição de intervenção do domínio econômico incidente sobre a comercialização de jogos e apostas. Nome comprido, para resumir, CID dos jogos, porque essa CID dos jogos vai ter uma alíquota de 17%. E no final das contas, todo esse recurso vai para o cofre da União, que vai fazer essa distribuição para estados e municípios. Tragam algo a mais para a gente entender como é que por que foi tão apertado. A bancada evangélica fez um lobby enorme, é muito contrária a essa proposta, porque dizem o seguinte, não só a bancada evangélica, tem parlamentares também que não são da bancada e são contrários, dizem o seguinte, que a proposta, ela, do jeito que está, pode incentivar, criar pessoas viciadas em jogos, pode ser uma máquina de lavagem de dinheiro e criar ali um mecanismo para essas organizações, para algumas organizações criminosas, lavarem esse dinheiro. Esse foi um dos argumentos usados, inclusive um argumento usado pelo senador Carlos Portinho, que é o líder do PL ali no Senado Federal. Então, o que se espera agora? Inclusive, ontem o pastor Silas Malafaia estava no Congresso, participou de alguns momentos ali na Câmara dos Deputados, e quando questionado sobre o real motivo por que ele estava ali no Congresso Nacional, ele disse: eu vim fazer lobby
contra o PL dos jogos de azar, a liberação dos jogos de azar. Então, para a gente ver como tinha um lobby bem pesado também para não aprovação desse projeto. Mas fato é, o projeto foi aprovado, agora segue para o plenário do Senado e agora tem parlamentar trabalhando para consolidar os votos e conseguir a aprovação. 9 governistas votaram favoráveis a essa proposta e tem parlamentar que vai continuar nesse lobby para virar voto, que eles chamam, né, e conseguir barrar o projeto lá no Senado Federal, Murilo. Pois é, Yasmin, a gente tem bastante resistência, principalmente da bancada evangélica, né? Essa bancada que diz que a liberação dos jogos de azar, do cassino, do bingo, do jogo do bicho, pode corromper, por exemplo, ali o bem-estar familiar, porque esses jogos causam vício, né? E eles dizem que então a liberação dos jogos de azar seria ali algo bastante negativo para a população. A própria senadora Elisiane Gama, me lembro de conversar com ela, ela tem uma posição contrária a esse projeto. A gente tem ali outros integrantes, senadora Damares Alves, e outros senadores também ligados à bancada evangélica. Eles dizem que esse tipo de projeto não agrega e que seriam então ganhos econômicos em detrimento do bem-estar social, do bem-estar da família e também dos costumes. São costumes que a gente traz aqui, que são costumes de jogos, de vício, que a gente sabe que a religião acaba, né, criticando esse tipo de atitude, esse tipo de ação quando existe esse certo exagero, quando muita gente abre mão ali, né, dos seus investimentos para poder investir, né, ou gastar o seu dinheiro nesse tipo de jogo. Só para a gente ter uma ideia, Murilo, contribuindo com você falando de parlamentares, trazendo parlamentares contra e a favor, abri o placar aqui, 14 votos favoráveis, 12 contrários, para a gente ter uma ideia. Não é uma coisa muito partidária, não é uma compra ali partidária quando a gente está tratando desse assunto. Vamos entender. Por exemplo, quem votou a favor? Vou botar aqui lados opostos, que a gente sabe que são parlamentares de lados opostos. Jacques Wagner votou a favor, o líder do governo no Senado, e quem votou junto com ele, vamos dizer assim, Sérgio Moro. Olha só. Então são lados completamente opostos. É um projeto que não tem aquela coisa que a gente costuma ver, às vezes, apesar de polêmico, apesar de uma série de críticas e um lobby muito forte, contrário, ele não é aquele projeto que parlamentares de oposição se contrapõem aos parlamentares da base. É um projeto que tem outro viés, outras coisas ali por trás, e por isso que o placar mostra aí a diferença muito mínima, né? Quando aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E aí a gente consegue ver claramente nesse exemplo que eu dei. É um completamente contrário ao outro parlamentar, mas acabou que votaram no mesmo sentido nessa proposta. Pois é, Yasmin, se a gente vai aqui, por exemplo, na Argentina, né, no Uruguai, a gente tem um forte mercado de cassinos, de jogos como esses, sim, inclusive trazendo bastante turista para essas regiões, né? O Uruguai e a Argentina levam, inclusive, brasileiros para jogarem ali. E a gente vê, né, aquele pessoal ali, muitos aposentados indo jogar, né? Realmente existe um fluxo grande de pessoas para esse tipo de mercado. Então, os senadores que apoiam esse jogo dizem que a economia vai girar, né, que os resorts, os hotéis, os lugares turísticos, tudo isso vai ter essa economia girando e, por isso, então, a liberação seria importante até para ver a arrecadação do governo e dos cofres públicos. Isso. Mas existe esse outro lado aí, como a gente tem trazido, principalmente ligado aos costumes que impedem de avançar. Tivemos só a primeira etapa, né, Yasmin? Ainda falta um plenário, ainda falta realmente a evolução desse projeto lá no Senado. É isso, você falando aí, Murilo, da questão de arrecadação dos jogos, o próprio senador Irajá, o relator desse projeto, disse exatamente isso que você está trazendo, que o Brasil tem um potencial muito grande, argumentos dele, só estou repassando. O Brasil tem um potencial muito grande para, por exemplo, atrair turistas que venham para cá, para cassinos, como a gente vê em alguns lugares pelo mundo, só que como não é legalizado, acaba que perde esse público, vamos dizer assim. Esse é um argumento usado. Mas aí na contramão a gente também tem, por exemplo, o senador Eduardo Girão dizendo que isso
vai alimentar a indústria do crime, porque como eu disse, é uma forma de movimentar o dinheiro de organizações criminosas, de milícias, de contrabando, tudo isso. Mas lá no projeto, só para também trazer um ponto do projeto, lá na descrição ali, nas justificativas trazidas pelo projeto, ele afirma o seguinte, que para a empresa explorar os jogos de azar, essa empresa tem que ter sede no Brasil e comprovar que o dinheiro usado no negócio é de origem lícita. O Ministério da Fazenda vai ser o responsável pelo processo de licenciamento e fiscalização das empresas e menores de 18 anos. Uma informação importante, Murilo. Menores de 18 anos. Pessoas diagnosticadas com compulsão por jogos de azar que são cadastradas no Registro Nacional de Proibidos e Interditados judicialmente, essas pessoas não podem apostar. Confesso que nem sabia que existia esse cadastro de Registro Nacional de Proibidos. Não sabia. Descobri ontem com a aprovação desse projeto e quando fui ler que existe essa meio que interdição de pessoas que são compulsivas ali pelos jogos. Então tem algumas regras. Agora resta saber, plenário do Senado, se vai aprovar. Aprovando, vai para a sanção presidencial, que lembramos também que ainda pode ser vetado pelo presidente da República ou não, mas ainda tem um caminhozinho aí menor, mas ainda tem um caminho para esse projeto. Interessantes esses pontos que você traz, Yasmin, realmente são aí minúcias, né, dessa possível regulamentação, já que hoje a gente tem, por exemplo, o jogo do bicho correndo solto. Ah, sem dúvida. A gente tem, mesmo sem regulamentação, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, que é o estado, né, onde nasceu o jogo do bicho. A gente tem bingos também em vários pontos do nosso país, né, no interiorzão aí a gente tem muito disso, e os cassinos em menor medida, mas também temos em vários pontos de forma clandestina. Então existe essa tentativa de regulamentação, prós e contras. Quem está nos assistindo forma a sua opinião então, mas fato é que tivemos o avanço dessa proposta no Senado Federal.